ter perdido algo ou alguém que você gostava muito em ter e era fundamental para você ter. Então você tem todo o direito de sentir as suas dores, as suas tristezas e ai daquele que falar, tá chorando por isso, tá triste por causa disso. Pelo amor de Deus, respeite você, você pode ficar triste pelo que você quiser. No vídeo anterior eu deixei pra vocês, a gente falou muito sobre produtividade e eu pedi pra você assistir e eu quero te falar um pouco sobre produtividade, mas na visão do luto. Então é o luto, é a produtividade no luto. Primeiro, pra você entender, eu quero te contar quais foram as épocas que eu passei de luto. E quando eu tô falando de luto, não é luto só de uma morte física. Quando eu falo de luto, eu tô falando de uma tristeza. Eu tô falando uma tristeza causada por alguma coisa. Quando a gente fala de depressão, a gente fala que a pessoa tá muito mal, a pessoa tá muito triste, mas não tem uma causa. A depressão não tem uma causa. Agora, a tristeza, ela tem uma causa. E falar de luto é falar de uma tristeza devido a uma perda. E eu não sei qual a perda que você teve recentemente, se você não conseguiu se recuperar, se foi uma perda de um ente querido, se foi uma perda de um emprego, se foi uma perda de casa, de um bem. Quando você passa por perda e você sente uma tristeza, uma parte boa é dizer o seguinte: você é uma pessoa que é grata, porque você sente a dor ter perdido algo ou alguém que você gostava muito em ter e era fundamental para você ter. Então você tem todo o direito de sentir as suas dores, as suas tristezas e ai daquele que falar, tá chorando por isso, tá triste por causa disso. Pelo amor de Deus, respeite você, você pode ficar triste pelo que você quiser. E algo que eu falo muito que a gente, por favor, poupe-me. Saber ser feliz também é saber estar triste e não ser triste. E tá tudo certo, então pode parar. Deixa a pessoa ter o sentimento que ela precisa ter. Saber lidar com todos os sentimentos. E eu quero te contar um pouco sobre a minha história diante do luto. Vou contar bem pequenininho, porque eu vou fazer um vídeo que eu ainda não fiz sobre o luto, o meu luto. Mas eu não sei, acho que eu não tô preparada ainda pra isso, mas vamos lá. Eu perdi meu pai em 2011 e meu pai faleceu de infarto fulminante e foi algo horrível, porque meu pai era meu melhor amigo, era aquele cara assim, a gente morava num apartamento, na verdade eu já tinha casado, mas eles moravam num apartamento onde tinha uma varanda, né? E essa varanda, meu pai tinha 2 cadeiras ali de balanço, ele já teve rede ali, e a gente sentava ali naquela região e a gente ficava horas conversando e era tão gostoso, tão maravilhoso que meu pai falava assim pra mim: me fala, quais são os seus planos? O que você tá pensando? Eu quero ouvir o seu coração, eu quero te ouvir. Minha filha, você sabia que você precisa ter planos pra 3 meses, 6 meses? São os planos que você tem pro futuro que te faz ficar vivo, que te faz, sabe? E a gente ficava conversando muito e era muito gostoso, porque ele queria ouvir o meu coração. E quando eu perdi meu pai, você imagina a tristeza que foi pra mim. E assim se passaram 10 anos e 10 anos que se passaram e ano passado, em 2020, eu perdi a minha mãe. E aí eu não vou nem entrar no mérito, porque se eu entrar, eu acho que o vídeo vai ser a metade do vídeo chorando e eu não quero fazer isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o que é o luto, né? Eu já falei o que é, mas como que o luto me deixa produtiva? Será que o luto me deixa produtiva? Será que eu perco a produtividade no luto? Como é? Quando eu fui falando sobre produtividade, gente, chegou numa parte aqui que eu falei que produtividade é você entender as suas prioridades, ser essencialista. Produtividade é você criar a sua energia e produtividade é estar bem. E estar bem tem a ver com o seu corpo, com a sua alma e seu espírito. Aí eu te pergunto uma coisa, tem como um ser humano estar bem no corpo, na alma e no espírito quando ele perde uma pessoa? A não ser que, vou te dar um exemplo, pô, a pessoa tava muito mal, sofrendo muito, anos e anos e anos sofrendo, se definhando, acabando, aí as pessoas olham e falam assim, caramba, foi bom, porque essa pessoa lutou e parou de sofrer. Tá todo mundo já assim, conformado e confortado com aquilo ali, entendeu? Por quê? Pô, porque a pessoa sofria muito. Porém, tirando esse caso,
Toda vez que você tem um luto, uma perda muito grande, você não está bem. E aí eu vou falar um pouquinho algumas fases do luto. Lembra que eu deixei aqui, ó, manhã, tarde, noite? O que acontece? O luto, ele tem um comportamento diferente em cada pessoa, porém ele tem algumas características que são muito similares. A primeira característica é: o luto é péssimo na parte da manhã. Se você era uma pessoa super produtiva que acordava 5 horas da manhã, eu acordava 4h30, 5 horas pra fazer live, pra ir pra academia. Depois do luto, na hora do luto, você não tá entendendo, na fase do luto, né? Que eu ainda vivo essa fase, mas uma fase mais amena, eu acordava muito, muito tarde. Por quê? Porque primeiro que o sono, eu sempre tive sono. E o sono sempre me ajudou a fugir da realidade. Eu nunca precisei tomar remédio para dormir. Eu sempre tive muito sono, ele sempre me ajudou a fugir da realidade. E tem uma coisa interessante no luto. É uma das piores horas do seu turno do dia, é amanhã. Porque é de manhã que você acorda e pensa, cara, isso não aconteceu. Não é possível que isso está acontecendo, não é possível que isso está acontecendo comigo. É uma das horas mais tristes, de baixa, com maior tristeza, é o turno da manhã. Então, para você que está passando por um luto, se chegou a hora de você começar a ser produtivo, eu vou te dizer o seguinte, segura aí que eu vou te dar a última dica, segura que a última dica vem no final. Você precisa entender que manhã não é a hora de você fazer nada. Não fique achando que você é a mesma pessoa de antes, não é. Quando você vive um luto, você nunca mais vai ser a mesma pessoa de antes. Esquece, não vai. Essa pessoa que você era antes de viver esse luto já foi. Agora você é uma nova pessoa. Então nunca fique se cobrando. Mas eu acordava cedo, mas eu fazia isso, mas eu fazia aquilo. Não. Para! Você é uma outra pessoa e você precisa se respeitar. Então entenda, vai fazer alguma coisa, vai marcar algo com alguém, não marque de manhã, marque pra tarde, marque pra noite. Se você precisa estar bem, se você não tá bem no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, você precisa entender que durante o luto é a grande baixa de produtividade. Meu amor, você foi afetada, dependendo da sua perda, você foi dilacerada, levaram uma parte do seu corpo. Eu sempre falei que eu perdi uma parte do meu corpo quando meu pai foi, a outra parte quando minha mãe foi. O que você quer exigir de produtividade de você nessa hora? Então, não exija. Então, Érica, mas a produtividade, eu não posso exigir. Você não pode exigir produtividade. Só tem um detalhe que eu quero te dizer. É através da produtividade. Pode ser uma chave que vai te levar a você entrar em outro estágio do luto. O primeiro estágio do luto geralmente é de negação, revolta, fuga da realidade. E nessa fase, muitas das vezes você quer só dormir, comer. Você não quer falar com ninguém, você não quer ir pra rua, você não quer ver ninguém. Você precisa se respeitar. Eu venho te trazer 2 ângulos aqui. Não queira ser produtivo, se respeite. Agora eu quero te trazer uma nova visão. Esquece o que eu falei. Queira ser produtivo no seu tempo. Como que você vai ser produtivo no seu tempo no luto? É você entendendo que quando você para pra você fazer alguma coisa, e a primeira coisa é você encarar a luz solar, tirar o pijama, aceitar o primeiro convite pra você tomar um sorvete, aceitar o primeiro convite pra ir na casa de alguém, ajudar alguém, fazer alguma coisa, que você vê a luz do sol e bota uma roupa e tira o pijama. Eu quero te dizer o seguinte, a produtividade, ela pode te ajudar a você ser resgatado e começar a ver uma vida. Por que vida? Porque toda vez que você tem luto, você tem perda. Você tem a perda com luto, mas você tem um ganho com luto. Tem coisas que vão ser acrescentadas na sua vida no meio do luto. E só a produtividade ela vai te salvar. E como que você vai fazer essa produtividade? Segura aí, que essa é a última chave que eu vou te dar. Essa produtividade, ela precisa ser respeitosa. Ela precisa ser de qualidade. Ela precisa ser no momento certo e com as pessoas certas. Então não se cobre, mas entenda que essa mini produtividade, ela é progressiva também. Ela vai te ajudar a você ter um ar, a você respirar e a você voltar a viver. Existe uma vida pós-luto. Ela é essencial e ela me ajudou muito, muito, muito.
quando eu voltei a produzir. Eu não tive a sorte, não sei se a sorte de nascer rica, nem nascer herdeira. Então eu precisei fazer, eu precisei trabalhar, eu precisei voltar. E quem me ajudou muito, muito nisso foi a produtividade. Então, olha a produtividade com outro olhar. Não negue ela, não se desgaste por ela, respeite ela e seja progressiva com ela. Vai, produz. Você é capaz.